Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês. Nós iremos cultuar ao Senhor mais uma vez. Nós já estávamos na primeira reunião, mas agora nós iremos cultuar ao Senhor juntinho com vocês e juntinho também com aqueles que nos assistem em casa. Para nós é muito importante sabermos que nós temos essa oportunidade de cultuarmos, de louvarmos ao Senhor. E eu queria convidar você que chegou agora para essa segunda reunião e você que está em casa a fazer isso com todo o teu coração e com toda a disposição do teu coração ao Senhor também. Queria convidar a igreja a se colocar em pé e queria convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e levar o teu coração diante da presença do Senhor em oração, pedindo a Ele que conduza o teu coração, os teus pensamentos, as tuas palavras, tudo aquilo que vai ser proferido através dos seus lábios durante esse momento de louvor, que possam ser agradáveis aos ouvidos do nosso Deus. Amém? Feche os seus olhos e fale com Ele nesse momento então. Pai, nós bendizemos o Senhor mais uma vez e agradecemos ao Senhor por nos permitir te louvar, te adorar e te servir nesta reunião, preparada para o Senhor. Deus, o Senhor é a pessoa mais importante deste lugar. A presença do Senhor Jesus, a presença do Espírito Santo, nós queremos dar total liberdade ao Senhor de conduzir as nossas vidas diante daquilo que o Senhor quer, conforme aquilo que o Senhor quer. Por isso, Senhor, nos abençoe com a Tua presença e leve os nossos corações a servir ao Senhor durante esse tempo e durante toda essa reunião, em nome do Senhor Jesus. Fique conosco, fique também com os nossos irmãos que estão cultuando ao Senhor dos seus lares. Que a Tua presença nos envolva durante todo esse tempo, em nome do Senhor Jesus. Pois nós oramos neste nome nós te pedimos e também te agradecemos. Amém, Senhor. Amém? Vamos adorar ao Senhor através desse tempo de louvor, através das canções que nós iremos cantar junto com você nesse tempo. Glória a Deus. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salvar, curar, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Jesus. Declare isso mais uma vez, igreja. Eu te adorarei. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem Tua beleza, por Tua grandeza, por Tua majestade, Senhor. Te adoraremos, Jesus. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só pra ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és.
eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos aquecer as nossas mãos aplaudindo ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Em Ti nós pomos a nossa confiança, Senhor. A nossa fé está no Senhor. Glória a Deus, vamos declarar isso através dessa próxima canção. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada prova suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é real, abrigo traz no temporal. Ao vir secar minha tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor.
Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos permitir servir ao Senhor e saber que em Ti nós estamos seguros. Glória a Deus. Aleluia. Ainda que os problemas se levantem ou venham para amedrontar o nosso coração, nós sabemos que nós temos a companhia daquele que vive, daquele que reina, daquele que nos sustenta, daquele que nos fortalece. Nele nós não precisamos temer. Vamos declarar isso com essa canção. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Teu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não vai, Senhor. Teu amor cuidará, Senhor, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, Não estou sei sozinho, que Senhor. não estou sozinho. O Todo-Poderoso
declare circunstâncias. Circunstâncias não alteram tudo contribui. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Teu amor brilhará. Eu sei, Senhor, sempre cuidará. Cuida de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Pode aplaudir, querido. Glória a Deus. Você não está aplaudindo a homens, mas você pode aplaudir a presença santa e gloriosa do nosso Deus que estamos adorando neste lugar. Aleluia, Senhor. O Senhor é bendito, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. Aleluia. Nosso coração, nós oferecemos e entregamos ao Senhor nesse tempo. Aleluia. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro igual a ti, não há outro como
és, Senhor. Só Tu és santo. Não existe outro como o Senhor. Não há outro como. Não há outro como tu. Não há outro como. Não há outro como tu. Não há outro como Tu. Não há outro como tu. Não há outro como Só Tu Jesus. és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Existe outro que se compare a Ti, Senhor. Adore a presença desse Deus, desse Senhor Santo, desse Deus Santo, desse Deus poderoso, desse Deus maravilhoso. Continua adorando a Ele com todo o teu coração, com todo o teu ser. Nós queremos ainda continuar adorando e servindo ao Senhor com os nossos dízimos, também com as nossas ofertas, Senhor. Reconhecendo que a Tua bondade tem nos alcançado, a Tua fidelidade tem nos alcançado. Somos gratos ao Senhor por isso. E por isso apresentamos diante de Ti os dízimos e as ofertas. Você que veio preparado para fazer isso, para devolver os seus dízimos, ou mesmo para ofertar ao Senhor, você tem a liberdade de fazer isso enquanto nós cantamos essa próxima canção. Você que está em casa, você pode usar as nossas contas, que vai ficar registrado aí para todos vocês, para que você também possa fazer isso com todo o teu coração, como uma forma de servir, de adorar e de bendizer o nome do Senhor. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor é maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão
maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Declare a morte, venceste. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Esse nome é, o nome de Jesus. Queria convidar você para nós levarmos a nossa fé, nosso desejo a esse que tem o nome acima de todos os nomes. Vamos clamar? Senhor, nós voltamos os nossos olhos só para o Senhor. Reconhecemos que não há ninguém acima, não há ninguém nem no céu nem na terra pelo qual nós devemos clamar além do Senhor. O Senhor reina, o Senhor venceu a morte, o Senhor vive. O Senhor é o único Deus que estava na criação e criou todas as coisas, que encarnou, morreu e ressuscitou para nos dar a vida nova, que intercede por nós. Nós clamamos ao Senhor, no nome de Jesus, que ouça a nossa oração, que
que manifeste a tua glória nas nossas vidas, nos mostre o teu caminho, enche o nosso coração de fé e de esperança, e nos ajuda, Deus, a enfrentar todos os medos, que possamos perseverar no teu caminho, Pai. Eu oro por mim, eu oro por cada um que está aqui, cada um que participa desse culto, que o teu Espírito Santo venha falar conosco e venha nos ensinar a tua vontade. Abra os nossos olhos para enxergar que o Senhor é Rei e vê-lo exaltado como o Senhor é. Assim nós vamos poder descansar no Senhor e ter paz no coração. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Todos aqueles que concordam dizem amém. Você pode se assentar. Essa canção é especial, porque ela exalta aquele que merece ser exaltado, ela exalta o nosso Senhor Jesus Cristo. E não há ninguém como Ele que mereça ser exaltado acima de tudo e de todos, não é verdade? Quando a gente vem para a igreja e canta essas coisas, o nosso coração se fortalece. Mas quando a gente sai e enfrenta as dificuldades, tanto internas quanto externas, nós trememos. Nós sentimos medo. E durante essas semanas e durante essa época terrível que nós estamos vivendo, nós estamos falando sobre esse assunto. Não tenha medo. Estamos estudando o livro de Apocalipse. E eu não inventei isso. Essa frase, essa palavra, esse mandamento saiu da boca de Jesus no Apocalipse e saiu da boca de Deus várias vezes em toda a Bíblia. Mais de 150 vezes Jesus ou Deus expressa: não tenha medo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que te mete medo? Quais são os seus medos hoje? O que você não quer que aconteça, mas tema que aconteça? O que você não deseja fazer, mas acaba fazendo e o teu medo impera? Você tem medo da morte? Você está com medo da doença? Você tem medo de desenvolver uma doença incurável? Ou então alguém que você ama tem uma doença incurável e você venha a sofrer por conta disso? Ou você tem medo do fracasso? Você tem medo que as suas limitações, que você conhece muito bem, acabem interferindo no teu sucesso e te façam viver no mesmo patamar durante a sua vida inteira? Você tem medo de conflito? Você evita conflito, você nunca chama a atenção de ninguém, você não tem coragem de colocar o que é certo por causa do medo de decepcionar as pessoas, do medo das pessoas deixarem de te amar. Você tem medo de ficar sozinho? Tem medo de que você não seja querido, amado, e por isso você tenta agradar todas as pessoas e sofre muito por conta disso? O medo é algo muitas vezes engraçado. A gente ri de situações onde as pessoas estão com medo. Nós colocamos vídeos no YouTube para ver gente se assustando com alguma coisa e rimos disso porque é engraçado. Tem alguns medos que dá para rir com toda certeza, mas eu estou aqui para dizer para você que o medo é prejudicial. O medo pode trazer muito prejuízo para a sua vida. E eu vou dar um exemplo para vocês. Lá em casa a gente tem assistido televisão e um programa mostra reforma de casas nos Estados Unidos, no Canadá, né? Irmãos à Obra, Ame ou Deixa. Vocês já devem ter assistido esses programas por aí. Os meus filhos amam, né? Pega aquelas casas que já são suntuosas do jeito que são, e aí fazem uma reforma e deixa aquilo belo. Os meus filhos estão falando que querem mudar de casa, não querem ficar mais na nossa, por conta desse programa. E eu fico imaginando o seguinte: se pegar a Carol e falar para ela: olha, no fundo dessa sala nós temos um envelope com um cheque de R$1 milhão para você comprar a casa dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos dos seus filhos, mas nós vamos encher a sala com baratas e você precisa cruzar essa sala e pegar o envelope. Sabe o que vai acontecer? O envelope vai ficar lá. O medo que ela tem das baratas não é, aliás, é tão grande que ela não consegue superá-lo para pegar o envelope. Isso eu estou contando para você como exemplo, para você ver como é que o medo pode ser prejudicial. Especialmente quando você teme algo que não é temível, ou que não deveria ser temido demais. O exemplo da Carol, das baratas, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Será que você vai conseguir?
Será que os seus pecados vão acabar te fazendo cair? A gente tem medo de tanta coisa. Em alguns momentos pode ser que passe na nossa cabeça até um medo a respeito da fé. Será que eu estou no caminho certo? Será que Deus existe? Será que Deus me ouve? Será que essa história de Bíblia é verdade mesmo? O povo diz que isso é invenção de pessoas, foi gente que escreveu. Será que isso tudo não passa de um engano? E o medo pode nos petrificar e nos atrapalhar. Nós temos lido no livro de Apocalipse, a revelação do Apocalipse, que Jesus deu para o seu discípulo amado já em avançada idade. Ele estava exilado na ilha de Patmos, quando Jesus apareceu para ele como uma última revelação, que é o último livro da Bíblia. Será que isso aconteceu? Será que João é real? Será que Patmos existe? Será que Jesus apareceu mesmo para ele? Muitas vezes a gente questiona. Quando a gente assiste um jornal, um documentário, vocês já perceberam que sempre eles tratam os acontecimentos bíblicos como se fosse carochinha? E aí quando aparece uma prova arqueológica, eles dão com aquele ar sepulcral. Acharam não sei o que, que prova que um rei de Israel realmente existiu. Ao invés de estar alegre, eles falam contrariados, porque não acreditam. E muitas vezes essa descrença pode acabar contaminando a gente. Mas eu quero mostrar para você que não, é real, é fato. O que a gente lê foi escrito por gente de verdade, inspirado pelo Espírito Santo de verdade, aconteceu nessa terra, em lugares que existem até hoje. Presta atenção, por exemplo, nesses pequenos trechos de um vídeo que eu peguei no YouTube. Essa é Patmos, a ilha onde João estava exilado. Imagens recentes. Ao fundo, vocês podem ver um edifício branco, em um dos lugares mais visitados da ilha de Patmos. É o mosteiro do Apocalipse. Lá dentro tem uma caverna. Segundo a tradição dos habitantes da ilha de Patmos, é o lugar onde João recebeu as visões para escrever o Apocalipse. Bom, a gente viu Patmos, é uma ilha de paz hoje, mas faz quase 1900 anos, na verdade. Os romanos usavam esta ilha como uma prisão, um lugar para exilar pessoas. Entre essas pessoas exiladas, tinha uma bem importante, o apóstolo João. Nos últimos anos do reinado do imperador Domiciano, João se encontrava exilado aqui, por volta do ano 95. Eu peguei apenas um trecho de um pequeno documentário de pouco mais de 10 minutos, desse Joaquim da Turquia. Se você quiser ver inteirinho, vale a pena. Ele mostra várias cenas da Turquia. E depois ele prometeu fazer um episódio para cada localização dessas 7 igrejas do Apocalipse. Tá, ok? Nós vamos falar sobre esses lugares hoje um pouquinho. Mas perceba, é um lugar real. Vespasiano, Tito, Domiciano foram imperadores de Roma, que todo mundo reconhece como um fato histórico. Domiciano perseguiu os cristãos. Tito, antes dele, destruiu Jerusalém e levou os utensílios do templo embora. João estava preso no último ano de Domiciano, nessa ilha de Patmos, que era lugar para exilados. Tudo isso aconteceu, e é fato. Eu sei que é difícil entender o Apocalipse, eu sei que muitos de nós têm uma certa reserva, mas o Apocalipse é um livro, uma revelação para todos os servos de Jesus em todas as épocas, e nós precisamos entender. Nos primeiros versículos diz: bem-aventurado, feliz é aquele que lê e aquele que obedece às instruções do livro de Apocalipse.
Bem-aventurado e feliz é o servo que atenta para essas últimas instruções de Jesus. Se você precisa de ajuda, amanhã a gente vai ter uma live no Facebook às 19 para conversar sobre o sermão de hoje, sobre as aplicações do que a gente pode colocar na nossa vida. Mas eu quero que você entre com coragem nesse segundo sermão que nós vamos ver hoje. Não tenha medo, ele está vivo. Vamos começar no versículo 9, vocês leem onde está amarelo. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Pátimos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Então nós temos um personagem real, João, dizendo que foi exilado e preso, não porque ele roubou, não porque ele matou, mas porque ele testemunhou de Cristo. Ele era um pastor que ajudou a plantar igrejas, fazer discípulos para Jesus. As igrejas para as quais ele escreve são igrejas onde ele teve o privilégio de pastorear. Ele já é um homem de idade, beirando 100 anos, muito provavelmente, e ele está exilado apesar da longa idade, por causa que pregou. Hoje o povo faz coisa muito pior, mas com 70 anos já estão colocando para fora, porque os tempos mudaram. Ele tinha 100, estava exilado. Tudo isso é fato histórico, tudo isso aconteceu, e ele dá um testemunho para a gente. Eu gosto de imaginar o seguinte: nessa época, em relação ao cristianismo, não há ninguém mais importante do que João na terra. No primeiro século, quando ele escreveu isso, todos os apóstolos que conviveram com Jesus, que aprenderam diretamente de Jesus, já tinham sido mortos e assassinados. Pedro, Tiago, os demais, todos. O único que está vivo é quem? João. João conseguia ser mais importante que o Papa, que todo mundo tem como muito importante nos dias de hoje. João era para o cristianismo a pessoa mais importante na face da terra naquele momento. Concordam? Claro. É a única testemunha viva que acompanhou Jesus no Getsemane, que viu Jesus no Monte da Transfiguração, que viu Jesus ressuscitando aquela menina Talita, que viu Jesus vivo após a ressurreição. Ele é a única testemunha viva de todas essas coisas. O cara mais importante se dirige para nós, quando escreve a carta: eu, João, irmão e companheiro de vocês. Não é engraçado? Enquanto a gente percebe que muita gente usa o título, usa a posição religiosa para se engrandecer em relação ao povo comum que se assenta nos assentos da igreja, João se dirige à igreja dizendo que ele é irmão nosso, na mesma estatura, companheiro nosso, que vive como a gente. Ele não se exalta na sua posição e nas experiências que ele teve, pelo contrário, ele se iguala a nós. Isso é muito coerente com o que ele diz lá no capítulo 1 do Evangelho de João. João escreve o seu evangelho diferente dos outros evangelistas. Ele começa dizendo que o início era a palavra, o verbo de Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória como do Filho único de Deus. E ele fala: nós vimos, nós apalpamos, e nós damos testemunho de que a luz veio aos homens, a luz veio iluminar aqueles que estavam nas trevas. Jesus, ele veio para os que eram seus, mas os seus não reconheceram e o rejeitaram. E aí ele diz no versículo 12, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu a esses o direito de se tornarem filhos de Deus. Não é à toa que João se dirige à igreja dizendo: eu sou irmão de vocês, eu sou o companheiro de vocês. Porque olha para mim, você que está aqui, e você que está aí pela câmera, se você creu em Jesus Cristo, se você o recebeu no seu coração, você é feito filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, e irmão daqueles que estão em Jesus. Nós temos uma família nova, onde o pai é Deus, criador de todas as coisas. O irmão mais velho foi aquele que morreu e ressuscitou, e agora tem um nome acima de todo nome. E todos que confessam a mesma fé e servem o mesmo Jesus, são irmãos e irmãs
de uma família que nunca será separada por poder nenhum. É uma família que persevera agora e vai perseverar no reino vindouro quando Jesus se manifestar. E é engraçado eu usar essa palavra perseverança, no mínimo interessante, porque ele diz, eu sou irmão e companheiro de vocês, mas ele não vem com coisa boa, ele vem com uma palavra que mete medo na gente. Irmão e companheiro de vocês no quê, meus irmãos? No sofrimento. E alguns de nós abrem o coração para Jesus na esperança de que ele resolva o quê? O sofrimento. De que ele dê jeito na dor. De que nós não venhamos a sofrer nunca mais. Mas João, depois de 80 anos de testemunho, diz, eu sofro por Cristo, vocês sofrem também, eu sou irmão e sou companheiro de vocês no sofrimento. Jesus nunca disse algo diferente. Jesus falou que nós vamos enfrentar aflições nesse mundo, mas nós devemos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Nós enfrentamos as nossas fraquezas, nós enfrentamos a tentação do inimigo, nós enfrentamos o pecado na vida do irmão, nós enfrentamos tribulações. Se o mundo está passando por fome, nós passamos fome juntos, crentes também sofrem. Se uma doença como a Covid ataca os gentios ou aqueles que não confiam em Deus, atacam também os crentes. Nesse momento nós estamos orando por um pastor presbiteriano, professor do Seminário Presbiteriano do Sul, que está em estado gravíssimo. Se puderem lembrar de orar por ele, o Adilson. Os crentes sofrem. Nós não somos poupados do sofrimento e sofremos especialmente por estar em Cristo. Ora, se o nosso Pai é o Criador dos céus e da terra, que está criando novos céus e nova terra, se o nosso irmão mais velho passou por esse mundo e disse, o meu reino não é desse mundo, e eu vou preparar lugar para vocês no meu reino, e nós vivemos aqui fora dessa realidade, é claro que não há satisfação para nós nesse mundo. Esse é um lugar de sofrimento, de tribulação e de provação, porque ainda não é o nosso lugar, não é o nosso lar, não é a nossa pátria, e nós sofremos até a realidade verdadeira se manifestar e o nosso rei voltar. Nós sofremos no reino, nós vivemos como se já se for uma realidade para nós, né? Um reino que é real para nós, e isso exige de nós perseverança, que é outra palavra que eu destaquei aí. É preciso insistir fazendo o que é certo, insistir na obediência, insistir nas palavras de Jesus, buscar a Jesus o tempo todo. Jesus nos chamou para uma perseverança, ou seja, não é fácil, exige esforço, dedicação, exige decisão constante, e quando a gente fraqueja, a gente tem que se fortalecer e continuar. Quando falta vontade de ler a Bíblia, a gente tem que jogar essa vontade fora e continuar lendo. Quando falta vontade de obedecer, a gente insiste, continua obedecendo. Quando falta vontade de ir para a igreja, a gente luta contra essa falta de vontade e persevera obedecendo o que Jesus nos chamou a fazer, a dar o testemunho que Ele nos pediu a perseverar. Algumas Bíblias traduzem aqui a perseverança como paciência. Nós aguardamos uma realidade que vai se manifestar, mas ainda não se manifestou. Por isso, nos unimos a João, Pedro, Tiago e muitos outros irmãos e irmãs que sofreram por causa do seu testemunho, mas foram fiéis até o final. Olha o que aconteceu com João, versículo 10. Era o dia do Senhor, e me vi tomado pelo Espírito. De repente ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta. E a voz dizia: escreva num livro tudo o que você vê, e envie-o às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João estava num lugar real, numa semana normal, quando no dia do Senhor, e a igreja primitiva chamava o dia do Senhor como o primeiro dia da semana, né? O dia em que eles celebravam a vitória de Jesus sobre a morte, porque Jesus Cristo foi enterrado numa sexta-feira, passou o sábado no túmulo, mas no domingo de manhã, ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Muita gente pergunta assim: pastor, se nos 10 mandamentos fala que a gente tem que santificar o sábado, por que nós cristãos adoramos a Deus no domingo? Eu não consigo entender, a gente está desobedecendo o mandamento.
para obedecer o outro. Sabe o que acontece? O mandamento do sábado é o mandamento do descanso. O dia não é mais sagrado do que o outro dia. Nós consagramos a Deus toda a nossa vida, não apenas um dia da semana. Mas o sábado perdeu a importância quando Jesus Cristo ressuscitou no domingo. E já no primeiro século, a igreja, os irmãos da fé, os nossos irmãos, se reuniam para celebrar a ressurreição. Toda semana eles tinham uma ótima desculpa para festejar juntos. E o que eles festejavam? A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Por que nós nos reunimos dia domingo? Por que o dia do Senhor para nós é domingo? Porque é o dia que nós lembramos, Jesus ressuscitou no dia domingo e nós queremos adorar e festejar esse fato de 2000 anos atrás. Tem muita gente que, por conta do isolamento, tem percebido assim, nossa, eu consigo viver uma vida espiritual sozinho. A minha vida com Deus é algo pessoal e privado, eu não preciso da igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de ir no culto. Eu posso ter minha vida pessoal com Deus eu mesmo. Isso é um movimento muito comum que tem acontecido aí fora, os sem igreja, aqueles que acham que são mais espirituais, porque se relacionam com Deus diretamente e não precisam de uma igreja. Só que quando a gente se reúne como igreja, a gente não se reúne pensando na nossa satisfação, nas nossas necessidades. A gente se reúne dia domingo para fazer o que a gente acabou de fazer com as canções. Para que é? Para exaltar aquele que ressuscitou, para festejar o nosso Salvador. E festejar é algo que é muito melhor quando a gente faz acompanhado de outros que têm o mesmo motivo de alegria. João está exilado e não pode festejar, mas a igreja que estava espalhada, com certeza estava reunida dia domingo, adorando e exaltando o nome de Jesus Cristo junto. Eu tenho assistido muito agora nas férias com os meus filhos, uma série de comédia chamada Mr. Bean. Já ouviram falar, não? Mr. Bean. Dá para dar umas boas risadas, não dá, Núbia? Aquele cara é louco. A gente ri muito das coisas dele, mas em muitos momentos que a gente está assistindo, especialmente o Samuel, fala, ai pai, que dó, que dó, que dó. E sabe quando que eu sinto dó dele? Com a solidão que ele vive. Na festa de Natal dele, ele escreveu vários cartões, saiu pela porta, colocou, depois entrou e colocou tudo lá. A meinha para ele, uma meinha para o Ted e uma meinha para o ratinho. E ele celebra sozinho, numa alegria melancólica e de um faz de conta, porque não faz sentido celebrar a ressurreição de Cristo sozinho. Nós celebramos juntos, porque não é a minha alegria, é a nossa alegria. Vir para a igreja não é algo que alimenta o nosso espírito tão somente, é algo que nos empolga, que enche o nosso coração de alegria, ver outras pessoas exaltando o mesmo Rei que nós amamos e servimos. É muito importante que a gente entenda isso. O dia do Senhor é um dia especial, porque é do Senhor, não da igreja. Por que nós vamos para a igreja? Porque lá outras pessoas estão exaltando o mesmo Senhor. Eu fico feliz de ver vocês aqui hoje. Está frio, mas vocês encontraram um motivo para estar aqui, e eu espero que esse motivo seja um só. Jesus merece essa festa. Jesus merece o louvor. Jesus merece que a gente pare para ouvir a sua voz, porque Ele venceu o pecado, venceu a morte e ressuscitou num domingo como esse, mudando a nossa história. É por isso que nós nos reunimos, é por isso que nós celebramos, mesmo com frio, mesmo com 1,5 metro de distância, não é isso, meus irmãos? Jesus Cristo merece isso e muito mais. Então era domingo, e João estava lá, no dia do Senhor, lembrando do Senhor, sozinho, mas algo sobrenatural aconteceu. Ele se viu tomado pelo Espírito. Aconteceu uma epifania, um momento espiritual daqueles que
não dá para explicar, poucas pessoas experimentaram momentos como esse. O próprio João já tinha vivido um momento parecido, quando subiu com Jesus para o alto de um monte para orar, lembram disso? O monte da transfiguração, Pedro, João, Tiago, Jesus, e de repente as vestes de Jesus ficaram brancas, o seu rosto resplandeceu, apareceu Elias, apareceu Moisés, Pedro, João e Tiago caíram no chão diante daquela manifestação majestosa da glória de Jesus naquele monte. E agora, com seus 100 anos de idade, mais uma vez ele tem uma experiência tão absurda como aquela. Ele estava ali e algo especial, sobrenatural aconteceu. Tem muita gente que pensa assim: se Deus se manifestar, se Deus aparecer para mim, se Deus me visitar com o Espírito Santo, com um momento assim, sabe, doidão, aí eu vou perseverar, aí eu vou ficar firme, aí eu vou ser fiel, vou orar mais, vou cantar mais, vou servir mais. Mas quando eu olho para esse texto, não é essa a ordem. João foi perseverante, fiel, inclusive está preso por causa do nome de Jesus. Ele fez isso durante 80 anos. E por acaso, ou por providência, aí Deus manifestou a sua presença. Tem muita gente que vive de congresso em congresso buscando uma epifania, buscando uma experiência, como isso fosse um fim. Ouça o convite de João, que teve essas experiências. Meus irmãos, eu sou companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança. João nos chama para sofrer contra a carne, contra as tentações e por Jesus, para buscar o reino de Deus acima de todas as coisas e para perseverar. Isso que é importante. E se Deus vier nos visitar como epifania, muito bem. Se não, Jesus já realizou o ato mais absurdo da história. Morreu na cruz por pecadores e depois ressuscitou para a sua salvação. Não precisa de mais nada. Amém, meus irmãos? Não precisa de mais nada. Bom, o fato é que João estava lá e esse algo mais aconteceu com ele. Ele teve uma experiência, ele ouviu atrás de si uma forte voz. E eu fico com pena de João, porque ele teve uma experiência sobrenatural e precisa expressar ela para nós, somos pessoas naturais. Ele viu coisas que nós não conseguimos ver e precisa contar para a gente, sem a gente sequer imaginar o que ele viu. Nós sabemos que a realidade visível foi criada a partir daquilo que não se vê. Então o que não se vê é maior e é mais poderoso, e está além do que a gente consegue imaginar. E ele tenta descrever para nós essas coisas. Ele diz que ouviu uma voz forte como um toque de trombeta, e essa voz dizia para ele escrever num livro tudo o que ele estava vendo e enviar para 7 igrejas. 7 igrejas. Jesus manifesta-se para João, e o assunto não é a dor de João, o assunto não é o exílio de João, o assunto não é se João foi queimado vivo ou não, o assunto que Jesus quer tratar com João é a saúde da sua igreja. Eu quero que você escreva para o meu povo, eu quero que você escreva para o meu rebanho. Jesus se interessa por sua igreja. Eu acho isso aqui fenomenal. Eu estava dizendo de gente querendo viver uma fé pessoal e dizendo que serve Jesus sozinho. Se você olha para Jesus, nesse texto, com o que Jesus se importa? Com as igrejas. Jesus está preocupado com a sua igreja. Jesus está mandando uma mensagem para o seu povo. E se você está em Jesus, você forçosamente vai se importar com o que Jesus se importa. Olha, meus irmãos, há 2 tipos de pessoa em relação à igreja: os críticos e os servos. Hoje a moda é ser crítico. Aliás, eu nunca vivi numa época de gente tão crítica como hoje. Já reparou como a gente tem razão para reclamar de tudo? Nós vivemos na época mais abençoada da história. Nossas casas têm 2, 3 banheiros. A lâmpada a gente acende com um interruptor. Eu visitava minha avó, e para usar o banheiro na época dela, a gente tinha que sair de casa.
e se agachar num buraco? Nós temos tudo de bom, mas somos a geração dos que não estão satisfeitos, dos que têm razão para reclamar e que nada está bom. Críticos e servos. Em relação à igreja, a mesma coisa. Olha, gente, se você for procurar razão para criticar uma igreja, você vai encontrar inúmeras, começando pelo pastor. Muitos defeitos, muitas limitações. Você pode criticar e você nunca vai acabar de criticar. A diferença entre o crítico e o servo é que aquilo que o crítico arranja de motivo para dizer não vou, não participo, é por isso que eu não gosto, o servo olha, eu vou por isso, eu vou atender, eu vou ajudar, eu vou cumprir o meu papel, eu vou tentar resolver esse problema, porque o servo do Senhor Jesus Cristo ama a igreja do Senhor Jesus Cristo e quer apresentar para Jesus Cristo uma igreja mais abençoada. Ele quer servir com seus dons, com suas habilidades, com a sua presença, com o seu dinheiro, com o seu tempo. E eu quero que mais e mais pessoas da Nova Jerusalém tenham um coração de servo como o de Jesus. Jesus Cristo deixou a sua glória para vir aqui servir a igreja, dar a sua vida pela igreja. E se Ele faz isso, se nós cremos e amamos Ele, o que nós vamos fazer também? Nós vamos amar e servir a igreja, porque Jesus, mesmo depois da sua ressurreição, está preocupado com a sua igreja e trabalhando pelo bem da sua igreja. Depois de enfrentar a morte, depois de ressuscitar, Jesus poderia muito bem estar lá curtindo a sua glória, mas diz a Bíblia que Ele intercede por nós. Diante do Pai Ele intercede por nós. Nós precisamos seguir o exemplo dele. Vamos entrar na visão de João mais aprofundadamente. Versículo 12, até o versículo 16. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada nos 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. E aí as pessoas leem isso e falam, está vendo, pastor? Por isso que eu acho que você não deve pregar o Apocalipse no culto de domingo. É um texto complicado demais. Olha que visão doida. O cara virou para ver quem é que estava falando com ele, mandando ele escrever, e quando ele olhou, ele não viu um cara, ele viu 7 candelabros. E depois o cara que estava andando entre os 7 candelabros, é estranho, é o Filho do Homem. O que isso significa? E essa cabeça com os cabelos brancos, e essa roupa, e esses olhos de fogo, e esses pés como bronze polido, e essa voz, o que isso significa? E a gente começa a ficar perdido, né, sobre como entender isso. Lembre-se do que eu disse, João está vendo algo sobrenatural, espiritual, e ele está tentando expressar em linguagem humana. É por isso que ele usa esses termos. Ele está procurando algo que você e eu conheçamos para nos falar. Era mais ou menos assim, era semelhante a isso, era como aquilo, mas não era. É só para você ter uma ideia do que ele viu, do que ele experimentou. Ele está tentando descrever em linguagem humana algo espiritual, usando representações. Eu sou solidário, João, que coisa complicada. A gente conhece a história de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4, ele fala de alguém, não se sabe se no espírito, se dentro do corpo ou fora do corpo, foi arrebatado até o 7º céu, e lá viu e ouviu coisas tão maravilhosas, que não podem ser expressas em palavras. Olha que loucura, mas que desafio Jesus deu para João. Escreve o que você está vendo. Rapaz, não é à toa que ele fala que havia um piso e que o brilho era como do topázio misturado com a esmeralda, e tem também um tom de não sei o quê, e fala o nome de um monte de pedra preciosa que a gente nem nunca viu, né? Porque é difícil expressar a glória e a majestade do que ele viu naquela visão espiritual. Mas há muitas coisas que nós podemos entender.
Eu queria te convidar a ler o Apocalipse diferente do que muitas pessoas leem. Muitas pessoas leem com o seu óculos e colocam o significado que querem no que estão lendo. A gente não pode fazer isso. A Bíblia interpreta a Bíblia. Nós precisamos usar as próprias inferências de João e do resto do Novo Testamento e do Antigo Testamento para poder entender o que cada coisa significa. Senão tudo permanece um grande mistério. Essa visão é cheia de significado, ela não expressa uma realidade natural, mas uma realidade espiritual, mostra a majestade daquele a quem João viu, e é por isso que ele expressa da seguinte forma, semelhante ao Filho do Homem. Ele lembra de Jesus dizendo, o Filho do Homem será levantado, o Filho do Homem será traído, o Filho do Homem vai ser morto, o Filho do Homem vai ressuscitar, e Jesus falava isso referindo a quem? A ele mesmo. Quando ele virou e olhou, parece Jesus, mas está diferente, semelhante ao Filho do Homem. Filho do Homem é um termo que aparece em Daniel, um termo que se aplica ao Messias, termo que Jesus aplicou a si mesmo. É claro que ele está falando de Jesus, e ele está para perceber que é o próprio Jesus que está aparecendo para ele. Suas roupas, esse manto comprido, essa faixa de ouro sobre o peito, nada mais significa de que uma pessoa cheia de dignidade. Eu estava dizendo para as pessoas aqui no outro culto, se você é convidado para padrinho ou madrinha de um casamento, e você é uma pessoa tão digna que te chamam depois, aí há 2 meses, para um outro casamento, você padrinho, madrinha, aparecer na foto, no vídeo, você usa a mesma roupa? Por que não? Porque quem te convidou é digno de uma roupa diferente, especial, é o momento dela. Jesus contou a parábola uma vez, de um senhor que preparou uma grande festa e convidou os seus amigos, e na hora todo mundo deu desculpa e não foi. Então ele mandou o seu empregado sair, convidar nos becos e vielas quem quisesse vir. E depois que encheu a sala, ele entrou para cumprimentar os seus convivas, os seus convidados, mas havia um entre eles que não estava trajado de festa. O que ele fez com esse cara? Expulsou, porque ele não era digno, ele não estava vestido dignamente. Quando a gente vê João descrevendo a roupa que aquele Filho do Homem usava, é para mostrar que a sua roupa demonstra toda a sua dignidade. E eu pergunto para vocês, depois de morrer, ressuscitar e receber um nome que está acima de todo nome, existe alguém mais digno, mais cheio de honra do que Jesus Cristo? Não há, nem nos céus e nem na terra. Outra coisa muito importante é a cabeça dele. O cabelo é branco como a lã e como a neve. Sabemos pelo livro de Provérbios que nós devemos honrar as cãs, honrar os cabelos brancos, honrar aqueles que já têm experiência. Cabelo branco então é símbolo de honra, alguém honrado. E aí nós temos Jesus com os cabelos brancos. Depois fala dos pés, que reluzem como bronze incandescente, olhos como chamas de fogo. Não vamos nos perder nos detalhes. O importante é que você sabe que Jesus Cristo tem um olho diferente de todo mundo. Ele enxerga o que ninguém vê. Ele conhece o nosso coração. É importante você saber que os pés de Jesus são diferentes dos nossos. Os pés de Jesus agora estão sobre tudo e sobre todos. Até os inimigos são colocados debaixo do estrado dos seus pés. Ele reina, ele é exaltado, ele é majestoso. E toda essa visão de João serve para mudar um pouquinho o imaginário que nós temos na nossa mente. Quando nós assistimos o filme de Jesus, como é que ele é? Um cara, agora é geralmente moreno, até um tempo atrás era meio loiro, meio europeu. Agora é moreno. Com a cara limpa ou com a cara barbuda? Barbudo, cabeludo. Da onde? De uma vila, nasceu no Natal de Belém, mas cresceu num outro lugar que ninguém conhece, chamado Nazaré. Tem até uma igreja que chama o Nazareno, não é isso? Nazaré, cresceu lá. É um lugar tão ruim, não sai nada, que quando alguém falou, nós achamos o Messias, é Jesus de Nazaré, os dois falam, Nazaré, o que tem em Nazaré? Nunca vi falar de profeta nascer de Nazaré.
E a gente tem uma visão de um Jesus pequeno, humilde, humano, cheio de limitações. Um Jesus que em certo momento do filme é pego, é humilhado, é cuspido, é maltratado, apanha, colocam uma coroa de espinhos na sua cabeça, tiram um sarro dizendo, você não é profeta, quem te bateu? As pessoas zombam dele, se tu és o Filho de Deus, por que você não desce dessa cruz? E nós temos um Jesus dizendo, Pai, oh Deus meu, por que me abandonaste? Essa é a imagem que a gente tem de Jesus. Mas a gente precisa entender, Jesus não é mais assim. Depois que ele ressuscitou, ele não está mais numa posição humilde, ele está numa posição exaltada, majestosa. É por isso que João assustou, parecia o Filho do Homem, mas agora é diferente, é cheio de majestade, cheio de glória, cheio de honra, cheio de dignidade, ele resplandece. Se Jesus se manifestasse aqui desse jeito, como será que a gente ficaria? Olha só o que aconteceu com João. Quando o vi, vocês, caía a seus pés, como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse, bom, vamos parar por aqui. Eu acho interessante que todas as vezes que há uma epifania, aonde Deus se manifesta, geralmente quando aparece o anjo do Senhor, a maioria dos teólogos acreditam que é uma manifestação do próprio Deus ou de Jesus Cristo, até no Antigo Testamento. O anjo do Senhor. Toda vez que aparece, o que acontece com as pessoas que veem, que enxergam essa manifestação divina? Elas não se aguentam, elas caem no chão. Eu estava lembrando aqui do próprio João no Monte da Transfiguração, quando Jesus resplandeceu e ele percebeu que não era só um cara de Nazaré, não era só um cara que tinha pedido o barco de Pedro emprestado para pregar e depois falou, lança a rede do outro lado do barco e pegou um monte de peixe e depois falou para eles, eu vou transformar vocês em pescador de homens. Não é só um cara, não é só um mestre, não é só um rabi. Quando ele viu Jesus na sua majestade lá, naquela montanha, o que aconteceu com Pedro, com João e com Tiago? Caíram no chão, se prostraram com o rosto na terra diante da majestade de Jesus Cristo, exaltado. Lá no Antigo Testamento tem a história dos pais de Sansão. Um anjo do Senhor apareceu para a mulher e disse, você vai ter um filho, ele vai ser consagrado desde antes do nascimento, e ele vai começar a libertar o meu povo do poder dos filisteus, e você tem que seguir isso, isso e isso. A mulher contou para o seu marido, o marido falou, meu Deus, que responsabilidade, a gente precisa de mais instruções, e orou, Deus, manda esse anjo aparecer de novo. E o anjo apareceu de novo para encontrar a mulher estava sozinha de novo. Eu fico pensando, que homem para deixar essa mulher sozinha, né? E ela foi lá, correu, buscou ele, e ele conversou com o anjo, e o anjo falou, é assim, assim, assado, tem que fazer assim, assim, assado. E o cara falou, deixa a gente sacrificar para você. E esse anjo não negou, pode trazer, mas eu não vou comer. Trouxeram, fizeram um sacrifício, colocaram em cima da pedra, e quando colocou fogo naquilo, o anjo entrou no meio da fumaça e subiu, e o homem ficou desesperado, nós vamos morrer, nós vimos Deus, nós vamos morrer. E a mulher, mas se a gente fosse morrer, não ia dar essa responsabilidade para nós. Jacó deitou-se numa pedra para dormir, e sonhou com uma escada que chegava até os céus, e subia anjos e descia, acordou desesperado, meu Deus, eu fui dormir justo na porta do céu, estou frito. Deus apareceu para ele e disse, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus que vai te acompanhar, você vai e eu vou contigo, e vou te trazer em segurança. E ele falou, vou morrer, eu vi Deus. Todos têm essa reação. Daniel caiu como morto quando Deus enviou uma revelação para ele. Isaías estava no templo orando no ano da morte do rei Uzias, e aí o que aconteceu? A base do limiar se mexeu, Deus preencheu a sala com a sua glória, e Isaías gritou. Ele gritou mais forte. Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros.
Toda vez que Jesus ou Deus manifesta a sua majestade, a sua santidade, a reação não pode ser outra. João, ao longo de 80 anos de fidelidade, diante da manifestação da majestade de Jesus, não pode fazer outra coisa, senão cair no chão diante dele. Meus irmãos, nós levantamos as mãos, nós adoramos a Deus, nós aplaudimos, mas a gente não deve se esquecer que diante de um Deus santo, nós também precisamos assumir a nossa posição de pecador no chão. E eu acho muito interessante, e o fim dos tempos, quando eu vejo pregadores fazendo sucesso, atraindo multidões, dizendo heresias sem tamanho, como por exemplo, quando eu olho para Jesus, eu não me sinto em nada inferior a Ele. Eu não acreditei, eu fui para o YouTube ver, e um pregador famosíssimo dessa nova geração disse essa barbaridade. Se João, com 80 anos de fidelidade, queimado vivo, que andou com Jesus, que foi fiel por Jesus por uma vida inteira, cai no chão, como é que alguém nos seus 30 e poucos vai dizer: eu não me sinto nada inferior a Jesus Cristo? Então morre e ressuscita no terceiro dia pelo seu próprio poder, e depois nos salva. É um absurdo, mas é o que a gente tem visto, assistido e ouvido nesses dias, um falso evangelho, que exalta o crente e não o Messias, que exalta a fé e o sentimento do servo e não do Senhor. Isso nós precisamos tomar cuidado. Deus não nos chamou para uma fé pessoal, portentosa, bonita, popular, famosa. Deus nos chamou para sermos companheiros de João, de Pedro, de Paulo e do Cristo no sofrimento, no reino e na perseverança. Reino de Jesus, exaltação do Senhor Jesus Cristo, é por isso que nós devemos cair aos pés. A gente, quando canta És invencível, inabalável, precisa se lembrar como é que nós somos fracos e imperfeitos, e nos rendermos para exaltar aquele que merece toda a honra e toda a glória. É importante que a gente tenha isso no nosso coração, meus irmãos. Jesus Cristo, Deus, não divide a sua glória com ninguém. A nós cabe o corar da vergonha e exaltar quem merece a honra. Porque se nós perseveramos é porque Ele é fiel, porque Ele nos fortalece, porque Ele está conosco, porque Ele nos perdoa, porque Ele é paciente, porque Ele é amoroso, mas nunca é por nossas próprias habilidades ou porque somos especiais de alguma forma. Ele é especial de todas as formas. Por isso, João caiu a seus pés como morto. Mas é interessante a reação. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: vocês não tenham medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. A gente tem até uma canção que fala que ele tem a chave das mortes, a chave da morte e do inferno. E aqui nós sabemos de onde saíram essas palavras. João sentiu medo. João caiu no chão, e não é a primeira vez que Jesus precisa interferir com um discípulo dizendo: não tenha medo. Mesmo com 100 anos de idade, João está ali precisando de um afago. Não tenha medo. Diante do medo, há pelo menos 3 reações. Algumas pessoas são bem aguerridas, bem corajosas. Quando algo lhes mete medo, eles se preparam para lutar. Eu admiro essas pessoas que encaram qualquer coisa, que enfrentam qualquer problema, né? O negócio piorou, é quem se coloca na frente para lutar. Tem outras pessoas que dizem, como a gente dizia antigamente, sebo nas canelas. Para quem é novo não sabe o que significa, é pernas para que te quero, né? Diante do perigo, foge como um cisco no vento. Desaparece, evita, corre. Lutar, fugir. E agora tem uma terceira se tornando muito popular. Entre em pânico. No pânico você não consegue nem lutar e nem correr. Você simplesmente se desespera.
E isso está acontecendo cada vez mais. Você assiste a TV e você pode ser contaminado com o medo que te lança no desespero, que te tira a força de lutar e as pernas para correr, e te deixa à mercê da circunstância, à mercê da catástrofe, à mercê do desespero. O que vai ser de nós? E agora com essa Covid? E esses caras que não fazem as coisas direito, e está tudo errado, tudo errado, tudo errado, e a gente não se atenta para o perigo que isso representa. O medo atenta contra a soberania de Deus. Quando você diz assim, está tudo fora de controle, é por isso que eu estou desesperado, eu tenho razão de estar desesperado, está tudo errado, está tudo fora de controle. Você está indo contra a afirmação do próprio Deus, que diz que até um pardal só morre com a permissão dele. O medo faz você acreditar que Deus mente e o medo é real. Isso é perigoso. O medo atenta contra a soberania de Deus. Tem gente que segue o seu medo ao invés de seguir as afirmações do próprio Deus a respeito de si mesmo. O medo atenta contra as promessas de Deus. Quem se rende ao medo pensa, Deus não está comigo, Deus me abandonou, Deus não vai me ajudar, Deus não vai cumprir as suas promessas, Deus isso, Deus aquilo, como se as promessas de Deus pudessem caducar de alguma forma. Esquecem de Romanos 8:28, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. O medo atenta contra a soberania de Deus, atenta contra as promessas de Deus. O medo nos transforma em falsos profetas, porque nós começamos a pensar, não vai dar certo, não vai acabar bem, vai dar tudo errado, eu nunca vou conseguir, não adianta tentar, eu estou prevendo um futuro com base no meu medo, na minha fraqueza, mas eu não tenho essa capacidade de prever esse futuro, e é uma ilusão que me impede de fazer algo por Deus, de continuar firme, de crer nas promessas que Ele fez. Eu me lembro da Carol, logo que a gente casou, ela quis, já assumir o seu posto de esposa quase perfeita, quase mesmo, faltava só um tiquinho, quase perfeito. Então ela foi para a cozinha fazer um bolo para o seu digníssimo marido, e o bolo solou. Mas ela não se deu por vencida e ela tentou de novo e deu errado. Por fim ela tentou o bolo de saquinho e deu errado também. E a dona Carolina se convenceu que a melhor boleira poderia preparar uma massa de bolo, mas se pedisse para ela colocar no forno, ia dar errado. Há algumas semanas atrás eu recebi uma foto de um bolo de uma massa negra, bonito, sabe, bem encorpado, com a cobertura de chocolate branco por cima, e alguém dizendo, e eu fiquei sem entender, mas por que a Carol está mandando foto de bolo para mim? Sabe que está querendo folgar? Estou aqui trabalhando sem nada para comer aqui nesse deserto que está essa igreja durante a semana, me deixar com fome. Quando eu cheguei em casa que eu entendi, ela fez um bolo do jeito tradicional, não foi de saquinho não. Ela pegou a farinha, ela pegou o ovo, ela pegou o leite e fez um bolo que eu nunca tinha visto, um bolo de mel, cobertura de chocolate, bonito, gostoso, e ela estava orgulhosa de si. Por quê? Ela perdeu o medo, e tentou, e conseguiu. O próximo passo agora é perder o medo das baratas, para poder pegar aquele envelope, gente? Mas você vê como é que o medo limita, o medo atenta contra a nossa fé, e atenta contra Deus e suas promessas, nos transforma em falsos profetas, e o medo prega um evangelho falso, porque uma vez que a gente está com medo, você começa a pensar, eu preciso de um escape, eu preciso esquecer do medo, eu preciso de uma salvação. E se você não se sente seguro, porque ainda não juntei dinheiro suficiente, eu não sei se vou ter no mês que vem, então eu vou trabalhar mais, eu vou conseguir mais, eu vou juntar mais.
Se você percebe que as coisas estão saindo do controle, então eu vou controlar mais. Eu quero tudo do jeito que eu quero. E você começa a interferir na vida das pessoas, interferir até nas intenções de Deus, querendo ditar para Ele o que fazer, como fazer, quando fazer, controlando tudo. Ou medo de companhia, medo de se relacionar, procura solidão. Ou medo de ficar sozinho, procura companhia pelos motivos errados, fazendo as coisas do jeito errado. Por causa do medo, se entrega ao pecado, ou se entrega aos remédios, ou se entrega a um vício no celular, na TV, ou até mesmo a discursos que te fazem sentir um pouquinho melhor, como da Bíblia Jesus é o centro, mas de Jesus você é o centro. Bah! Besteira. Nós precisamos tomar cuidado quando o medo conduz o nosso comportamento e até a nossa fé ao avesso. Olha para o que o texto diz. Jesus chega diante de João, coloca a mão no ombro dele e diz: não tenha medo. E é importante a maneira como se diz, né? Eu imagino, o Levi às vezes tem pesadelo, Samuel também, mas eles não são de fazer escândalo. Mas vamos imaginar que eles acordaram fazendo um escândalo e eu corro lá. O que está acontecendo? E ele fala: papai, eu sonhei com isso. E eu grito para ele: não tenha medo. O que vai acontecer é que se ele estava com medo do pesadelo, agora ele faz xixi mesmo, porque com esse grito. E muita gente, quando ouve um termo como esse, Deus dizendo não tenha medo, ouve como uma repreensão. Ouve como Deus está bravo comigo porque eu estou com medo. E não é isso. Jesus colocou a mão no ombro do seu amigo João e disse: não tenha medo. É uma exortação amorosa. Qual que é o seu medo? Dá para se imaginar no lugar de João, Jesus colocando a mão no seu ombro e dizendo: não tenha medo. Por quê? Eu brinquei no primeiro culto. Dependendo do pai que você tem, isso te dá muita segurança. Nós temos no nosso presbitério um pastor, o Ricardo Costa, que é um bombadão. Conhece, Lucas? Ricardo Costa, cara é faixa preta e karatê. Parece o The Rock, um pouquinho menor, mas rapaz, ser filho dele deve ser uma delícia, não? Um amiguinho mexe com você na escola, chamar meu pai. Agora, alguns de nós podem ter tido um pai franzino, né? Um pai pequenininho que, na hora do apuro, é você que pula na frente dele para defender, coitado. Dependendo da visão que você tem, da ideia que você tem de um pai, vai ter medo mesmo. Mas agora, se você sabe que o Deus Criador de todas as coisas é o teu pai, porque você creu e recebeu Jesus como Senhor da sua vida, aí o medo vai embora. Se você, além do pai, lembra, quem está colocando a mão no ombro é Jesus o Cristo, aquele que enfrentou a morte e ressuscitou no terceiro dia, recebeu autoridade sobre todo demônio, até sobre o diabo, até sobre a morte e o inferno, e diz: não tenha medo, eu estou aqui. Rapaz, adeus medo. Não é nem por causa das minhas forças, nem das minhas habilidades, mas é porque aquele que está por nós, aquele que é por nós, é maior do que aquele que é contra nós. Eu amo o livro de Apocalipse. É um dos livros mais importantes da Bíblia. Jesus dizendo para João: espera aí, você está com medo? Sou eu, aquele que teve morto, mas ressuscitou. Você não está me reconhecendo, mas sou eu, exaltado. Eu vivo para sempre. E não só vivo, como tenho as chaves da morte e do inferno. Sabe o que significa, meus irmãos? Se na nossa trajetória nós tivermos que enfrentar o sofrimento por causa de Cristo, tivermos que enfrentar uma doença, o desemprego, pobreza, fome, Jesus estará lá conosco. Se tivermos que enfrentar a morte, como irmãos nossos já enfrentaram, nega Jesus Cristo ou morre,
E eles morreram em Cristo, morreram em segurança, porque a chave da morte, do inferno, está nas mãos de Jesus. Ele abriu a porta para eles descerem ao túmulo, dando aquele testemunho como mártires. Mas ele abre a porta depois de novo para tirá-los do túmulo, porque aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Vocês estão entendendo? Eu tenho medo de Covid. Vou ter medo da crise econômica. Vou ter medo por causa do meu emprego. Por causa das crises, por causa das minhas fraquezas, dos meus pecados, minhas limitações. A quem temerei? O que temerei? Ouça a palavra de Jesus dizendo para você: não tenha medo. Ele vive. Vamos terminar? Versículos 19 e 20. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, nós temos aí a visão de João, já chegando aí para o final da primeira visão, né? Jesus diz para ele escrever o que ele viu. E o que ele viu tinha a ver com coisas que estavam acontecendo naquele momento e com coisas que estavam para acontecer depois. Tem muita gente que não leu o Apocalipse porque acha que é a revelação especial reservada para os últimos dias. Mas no primeiro capítulo, no versículo 19, nós entendemos Jesus nos mostrando que essas coisas já tinham a ver com o agora de João e os tempos depois. E isso continua ecoando para todo mundo que ouvir. Todo servo de Jesus que pertence à igreja sempre vai ouvir a mesma coisa. Quando ler o Apocalipse está dizendo sobre o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. Por isso é útil para nós, nos fortalece, encoraja e conforta. Capítulo 1 diz: felizes são aqueles que leem, felizes são aqueles que obedecem às palavras contidas nessa revelação. Não tenha medo de ler o Apocalipse, leia, porque ele revela o que está acontecendo, bem como o que vai acontecer depois, e depois a gente sabe, o Cordeiro volta exaltado, inaugura um reino onde não há mais pecado, nem dor, nem sofrimento, vence a morte, vence o maligno, e triunfa eternamente, e nós triunfaremos com ele. Por conta disso, nós lemos esse livro, amamos esse livro e podemos entender esse livro, porque o próprio Jesus quer que nós entendamos os mistérios por trás dessa revelação. Ele explicou para João: este é o significado do mistério das 7 estrelas. Cada uma dessas estrelas representa os anjos das 7 igrejas. A gente olha, mas o que é isso, pastor? 7 sempre significa completude, totalidade. Cada igreja tem um mensageiro, ou seja, a totalidade daqueles que pregam na igreja, que trazem a mensagem da igreja, precisam entregar a mensagem de Jesus. Jesus está dizendo para João: leva essa mensagem para o mensageiro da igreja. É isso que eu quero que essa igreja ouça, é isso que eu quero que essa igreja faça. Um pastor, um pregador, não pode pregar o que pensa, tem que pregar o que Jesus diz. Tem que ensinar o que Jesus quer. A mensagem é Jesus quem fala, nós só entregamos. Se algum dia Deus te levar para outro lugar, por favor, não procure uma igreja onde você se sinta bem. Procure uma igreja onde o pregador prega a verdade de Jesus Cristo, a mensagem de Jesus Cristo. Se você vai assistir sermão no seu YouTube, no seu celular, não fica assistindo aquilo que te faz sentir bem. Assista aquele que prega a mensagem de Jesus tão somente e nada além disso. E passa longe de quem fala, que diz que olha para Jesus, não se sente nada inferior a ele. Aproveita e joga tudo o resto que ele fala fora também, porque está muito estranho.
Jesus tem uma mensagem para enviar para os mensageiros, e é essa mensagem que eles têm que pregar. Por isso ele fala dos anjos, mas ele fala também dos candelabros. O que esses candelabros? 7 candelabros é a totalidade da igreja de Jesus Cristo ao longo dessa era, entre a primeira e a segunda volta de Cristo. Quem é que passeia entre esses candelabros? Jesus. E por que ele passeia? Porque ele cuida da sua igreja. Ele quer que toda a sua igreja resplandeça a luz, como ele disse: vós sois a luz do mundo. Esse mundo está em trevas, mas quem brilha para mostrar o caminho é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão junto comigo aqui? Jesus Cristo está na igreja. E eu quero encontrar Jesus, e vai para um retiro. Ok, é muito bom isso para a nossa fé, para o nosso envolvimento espiritual, mas nessa visão, aonde que Jesus está? Entre a igreja, no meio do povo, cuidando para que a igreja brilhe. Então nós vamos para a igreja porque é dia do Senhor, para celebrar a ressurreição, mas nós vamos para a igreja também porque Jesus está lá. Jesus está entre nós. Jesus é conosco, Jesus cuida de nós, Jesus quer que a nossa vida resplandeça em todas as áreas, Jesus quer que nós brilhemos a sua luz, e assim aqueles que estão nas trevas vão poder ter esperança, e ver o seu próprio medo sendo vencido por aquele que está vivo e vive em nós. Amém? Eu queria convidar você a fechar os teus olhos rapidinho. Eu queria que você imaginasse qual é o teu medo, lembrasse do teu medo rapidamente. O que te põe medo? Qual é o futuro que você não deseja? O que você não quer que aconteça, mas te assombra? Pode ser na área espiritual, pode ser na área relacional, pode ser na área financeira, eu não sei, cada um tem um medo, mas eu quero que você pense nesse medo agora. E diante desse medo, se coloque no lugar de João, caído no chão, completamente ciente das suas limitações, da sua pecaminosidade diante de um Deus santo e majestoso. Pequeno, homem. E agora, imagine Jesus tocando no teu ombro e te dizendo: não tenha medo. Eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas eu ressuscitei e agora eu vivo para sempre. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu estou contigo. Você não deve temer, porque Jesus sempre será a tua força, porque Jesus é fiel a você, é fiel à promessa que Ele fez a você, e quando faltarem as tuas forças, ainda tem as forças dEle. Ele vai terminar na sua vida a obra que Ele começou, Ele é fiel para levá-la até o fim. Então você vencerá esse pecado, você vencerá essa limitação, você enfrentará tribulações, você vai enfrentar dificuldades, mas Jesus sempre estará contigo até o último dia. O Todo-Poderoso resolveu te amar, resolveu te abraçar, resolveu cuidar de você e resolveu te tornar alguém parecido com Ele. Joga fora o medo e abrace a esperança, em nome de Jesus. Senhor Deus, diante da revelação de João, nós nos prostramos, nós rendemos ao Senhor nossos medos, nossas dúvidas, nós rendemos ao Senhor nossas ansiedades, e queremos descansar no conforto que só o Senhor pode dar.
Envolve o nosso coração agora. Envolve a nossa vida com a tua presença santa, doce, poderosa, majestosa. E nos leva a descansar no teu amor. Diz a tua palavra que o perfeito amor lança fora o medo. Por isso, Deus, manifesta mais uma vez o teu amor. Abre o nosso coração para perceber a tua graça nos envolvendo naquela cruz, perdoando os nossos pecados, nos livrando da escravidão e nos doando um reino de vida eterna, de vida plena, de luz e de plena realização. Envolve, Deus, o coração de cada um que está aqui, de cada um que participa desse culto. E se alguém ainda não entregou a vida para Jesus Cristo, não fez dele seu Senhor, que o teu Espírito Santo venha convencer nesse momento, para que essa pessoa entregue o coração ao Senhor nesse momento. Abençoa todos os seus servos, que como João, tentam perseverar, tentam continuar firmes e fiéis, e muitas vezes lidam com situações complicadas. Senhor Deus, ampara, conforta, fortalece, renova a tua igreja, faz com que ela permaneça santa e brilhando cada vez mais intensamente a tua luz. É o que nós oramos no nome de Jesus. Todos aqueles que concordam dizem amém. Queria convidar você a ficar em pé. A gente adora no domingo e se levanta para encarar mais uma semana, aonde seremos testemunhas de Jesus Cristo em cada área da nossa vida. As mesmas limitações que você deixou na tua casa estão te esperando lá, os mesmos problemas estão lá, mas eu quero que você volte diferente para lá. Eu quero que você encare tudo à luz da revelação que você recebeu. Aquele que vive está conosco até o fim. Então, por conta disso, nós vamos encarar as coisas de um jeito diferente, com uma postura diferente. Estenda a tua mão, vou impetrar a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a consolação e a presença do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo, até que Ele venha. Amém. Que Deus te fortaleça, que Deus te encha de esperança, de garra, para enfrentar todos os medos. Pode cumprimentar, mas não pode abraçar os irmãos, ok? Cumprimento só assim. Agora, se você tem alguém muito próximo de você, mesmo convívio familiar, dá um abraço nessa pessoa que está vivendo junto contigo lá.